Nossas crianças precisam ser preparadas para o culto durante toda a semana. Não podemos achar que as crianças vão aprender a adorar a Deus, vão aprender o sentido de cada ato do culto, como a oração, a música como louvor, a música ordenada por Deus, né? Regulada por Deus, a leitura da palavra de forma bem piedosa, santa, reverente, em respeito e alegria, em respeito a Deus e alegria por ouvi-lo, por se alimentar dele e ouvir a pregação com prazer. A criança não vai chegar assim vazia de si mesmo e cheia de Deus se a semana inteira ela não é preparada para esse ato de adoração por seus próprios pais. Nenhum pastor, nenhuma igreja vai ter condições de fazer isso. Essa é uma responsabilidade dada aos pais, por Deus aos pais, e Deus cobrará. E os líderes precisam ensinar os pais a fazerem isso com seus filhos e a restaurarem a vida de oração, o culto diário, a devocional particular, orar com a criança e pela criança, ensiná-la a fazer a sua leitura desde cedo, já ensinar a ler o quanto antes mesmo do tempo que o Estado dá de resultado de produção, para que a criança prioritariamente leia a Bíblia e você leia com ela e medite com ela, ensine a ter prazer, a meditar em Deus e ore por ela e com ela, para que Deus a salve, para que o Espírito de Deus opere ali no coração, a graça de Cristo, e durante toda a semana ela se encha de Deus. Se nós temos uma semana cheia de outras informações, onde a criança sai de um vídeo para outro, com toda aquela informação, atração, se enchendo de si, de tantas informações, não tem nada a ver com Deus. Aí ela sai de uma escola para outra, cheia de informações, brincadeira e tanta coisa, não tem nada com Deus. E ela vive de amiguinhos em amiguinhos, de parente, primos, isso, aquilo, sempre com muita agitação e coisas sem nada com Deus. E de passeio, e de sai e volta, de sempre jogar energia para fora sem nada com Deus. Ela não vai chegar no domingo desejando Deus, ela não foi preparada para isso. Então ela vai chegar agitada, vai chegar sempre querendo a mente em algum lugar, querendo outra coisa. Se quem treina já tem dificuldade, quem está disciplinadamente ali tratando, ensinando, evangelizando, conduzindo todos os pensamentos, as vontades, etc., sempre voltados para Deus, fazendo o melhor, já tem dificuldade por conta do pecado, né, etc. Quanto mais quem não tem. Mas antes de colocar a culpa no pecado, e pecado existe mesmo, tal, vamos fazer um autoexame sobre o nosso pecado como pais e não preparar nossos filhos. Nós não preparamos para o culto, nós preparamos para outras coisas. E não percebemos muitas vezes. Nós estamos dando um sofisticado treinamento para que a criança não tenha prazer em adorar a Deus, em estar no dia do Senhor descansando, no sentido bíblico de descanso, tem a ver com todo o dia de adoração, de culto, etc. Então, ela não tem prazer para aquele, por exemplo, agitação. A criança vai sendo, como eu já disse aqui, treinada a sair de um pensamento de um vídeo para outro vídeo e outro vídeo ali no smartphone. De um jogo para outro, de uma brincadeira para outra. Quando ela chegar no dia do Senhor, ela não vai ter aquele freio abrupto, né, como um acidente que você está a vários quilômetros por hora e de repente freia, é um acidente. Ela não vai para aquele acidente de parar para pensar no Senhor, para acalmar a alma, para descansar em Deus, porque ela não veio sendo preparada para isso. Ela tem que ter momentos durante o dia, todos os dias, para meditar no Senhor. O justo, no Salmo 1, é aquele que medita dia e noite. E os pais que não meditam dia e noite não vão ensinar seus filhos a meditarem dia e noite. E quando chega no domingo, a criança não vai querer meditar no Senhor. Para ela vai ser estranho sentar numa roda de crianças para orar, para pensar em Deus, para ouvir alguma lição de Deus ali, leitura santa. Ela não vai ter esse prazer, essa paciência, ela não foi treinada para isso. Então a mente dela continua agitada, tanto que ela sempre tem uma ideia diferente logo para colocar no lugar. Parou uma atividade, ela já tem outra, e depois da outra ela tem outra. E quem comanda a agenda, o tempo, tudo é ela. E os pais não percebem,
porque não param para treinar e acham que é só criança, é isso mesmo, é a felicidade dela, deixa ela ser feliz. Mas essa não é a lição de Deus. E a felicidade não é como cada um pensa que é. Então a gente tem que subjugar vontades pecaminosas, agitações, atenções voltadas sempre para tantas coisas, pela palavra, para que a pessoa se volte para Deus desde a infância. E aí sim nós vamos ter crianças que adoram no culto, porque elas foram preparadas por seus pais durante toda a semana para adorarem o culto. Se as crianças não são preparadas durante a semana, elas não vão querer parar, descansar, meditar, orar, né? Ter momentos tranquilos, calmos, acalmar o espírito, parar aquela agitação da alma, dos pensamentos, para ouvir a Deus. Não vai querer. E aí, desculpa não falta, né? É a palavra, é a pregação que é chata, é isso que é chato, é aquele estilo do culto que é chato. E o culto que agrada a Deus não vai agradar a criança. Aí você vai ter que inventar agora um culto que agrade a criança para agradar também os pais. E aí começa toda a corrupção do culto. Então prepare seu filho, preparemos nós, os nossos filhos. Se os nossos filhos aprenderem a adorar a Deus todos os dias, no domingo ela não vai ter dificuldade. Que Deus nos abençoe.